Você já reparou como nos últimos tempos virou quase moda falar sobre narcisista? Basta o comportamento mais arrogante ou egocêntrico e lá vem o comentário: "Ah, fulano é narcisista." Mas será que a gente está mesmo entendendo o que esse termo significa? Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Olá, sou Silene Flack, neuropsicanalista clínica, e hoje eu quero te convidar para a gente olhar com mais profundidade para esse tema. Porque olha, narcisismo vai muito além de alguém que só se ama demais ou vive se achando. O termo tem raízes lá na Grécia Antiga com a história de Narciso, aquele jovem tão encantado com a própria imagem que acabou se perdendo nela. Bonita metáfora, não é mesmo? Mas na vida real, o transtorno de personalidade narcisista é bem mais complexo. Lá no começo do século XX, Freud começou a pensar sobre isso. Ele falava em dois tipos de narcisismo. O primário, que todos nós temos na infância como uma forma de nos proteger e também desenvolver, e o secundário, que pode virar um problema quando cresce demais e toma conta da forma como a pessoa se relaciona. Depois vieram outros teóricos importantes, como Heinz, que acreditava que esse transtorno surgia quando algo dava errado na formação da identidade, e o Otto, que associava o narcisismo patológico a explosões de raiva, grandiosidade e também a relacionamentos difíceis. Que a gente entende o transtorno de personalidade narcisista como algo sério, que tem critérios bem definidos, descritos também no DSM-5, que é o principal manual usado por psicólogo e psiquiatra. Segundo o DSM-5, esse transtorno ele envolve um padrão de grandiosidade, uma necessidade exagerada de admiração e uma falta real de empatia. E não é só de vez em quando não, viu? É algo que começa cedo na vida e aparece em várias áreas, no trabalho, relacionamento, na maneira como a pessoa lida com o mundo. Essa pessoa acredita que são únicas, que são especiais, vivem em fantasias de sucesso e também de poder. Tem dificuldade de se colocar no lugar do outro e muitas vezes acabam usando os outros para atingir os seus próprios objetivos. Mas aqui vai um ponto muito importante. Ter traços narcisistas não é o mesmo que ter o transtorno. E também não significa que essa pessoa ela é má, que ela é irrecuperável ou sem jeito. O narcisismo patológico é uma dor profunda, disfarçada de armadura. E hoje, além da psicanálise, a neurociência também está investigando o que acontece dentro do cérebro dessas pessoas. Algumas alterações neurológicas já estão sendo observadas e elas podem nos ajudar a entender ainda mais como funciona. Então, se você quer compreender melhor o que está por trás do transtorno de personalidade narcisista, fica comigo nesse vídeo. Vamos juntos entender esse universo que, apesar de parecer frio por fora, tem muita dor por dentro. O transtorno de personalidade narcisista é muito mais profundo e prejudicial do que apenas alguém que se acha demais. Ele traz impactos reais na vida, não só para quem vive com esse transtorno, mas também para todas as pessoas que convivem com essas pessoas, parceiros, filhos, colegas de trabalho. E o que a ciência tem tentado entender é: será que há algo acontecendo no cérebro dessas pessoas que pode ajudar a explicar esse funcionamento? A resposta é sim. Alguns estudos com neuroimagem já estão nos mostrando pistas que são muito importantes. Uma das regiões que aparece com alterações em pessoas com transtorno é a ínsula anterior, uma área do cérebro ligada à empatia afetiva, ou seja, a nossa capacidade de sentir o que o outro está sentindo. E o que se tem observado é uma atividade reduzida nessa região. Isso pode ajudar a explicar porque muitas vezes essas pessoas parecem frias, distantes, quase incapazes de se conectar verdadeiramente com a dor do outro. É claro que a gente não pode generalizar, não dá para afirmar que isso acontece com todo mundo da mesma forma. Mas esses dados já mostram que existe sim um padrão diferente de funcionamento no cérebro de quem tem o transtorno. Outra região que chama atenção é a amígdala cerebral, que é essencial no processamento de emoções como medo e raiva.
Estudos apontam que pessoas com traços narcisistas, elas apresentam uma resposta reduzida da amígdala diante do sofrimento alheio, o que pode estar ligado à baixa empatia cognitiva, sabe? Aquela capacidade de entender racionalmente o que o outro está sentindo, mesmo que não se sinta nada pelo outro. Essas descobertas, elas nos ajudam a perceber que por trás da postura arrogante ou do distanciamento emocional, existe uma estrutura interna que não está funcionando ali como deveria. E aqui vem uma parte importante. O narcisismo não é só frieza. Na verdade, quando essas pessoas se sentem contrariadas, rejeitadas ou não reconhecidas, elas costumam reagir de forma intensa, às vezes até explosivas. Pesquisas mostram que nessas situações há uma ativação aumentada em regiões dos cérebros como o córtex cingulado anterior e a ínsula posterior, áreas que estão ligadas à dor social. Sim, é isso mesmo, a dor de ser excluído, rejeitado, ignorado, a dor de se sentir fora. Então veja só, aquela pose de superioridade, aquela necessidade constante de ser admirado, na verdade esconde uma dor profunda de não pertencimento, de não se sentir validado de verdade. Por dentro, muitas dessas pessoas estão constantemente tentando provar o seu valor, porque no fundo elas sentem que não tem nenhum. Isso ajuda a explicar porque em situações de conflito é comum que tenham reações muitas vezes desproporcionais, como se o mundo inteiro estivesse virando contra elas. A sensação de desrespeito, de injustiça, ativa uma ferida antiga e essa ferida sangra nas relações. E é por isso que entender esse transtorno com profundidade, sem julgamento, é tão importante, tanto para quem convive com alguém assim, quanto para quem está vivendo essa dor por dentro e talvez nem tenha consciência disso ainda. Mas como eu já disse antes, nem todo narcisismo é igual. E isso é algo que a neurociência vem tentando ajudar a psicologia a compreender melhor. Hoje a gente já consegue diferenciar dois tipos principais de narcisismo, o grandioso e o vulnerável. O narcisismo grandioso, como o próprio nome já sugere, é aquele mais conhecido. É a pessoa que tem um ego inflado, que acredita que tudo que faz é brilhante, que acha que todo mundo gosta dela, admira e que ele é o centro das atenções, o lírio do campo, como dizem por aí, o alecrim dourado. Agora, o narcisismo vulnerável, ele é mais silencioso, mais escondido, mas também é o mais sofrido. Nesse caso, a base do transtorno é uma autoimagem muito fragilizada. A pessoa é extremamente insegura, se sente constantemente ameaçada, rejeitada e acaba reagindo de forma exagerada em situações de conflito ou crítica. E olha que interessante, as pesquisas mostram que esse tipo de vulnerabilidade costuma ter uma maior ativação do eixo do hipotálamo hipófise adrenal, que é um dos nossos principais sistemas de respostas ao estresse. É como se o corpo estivesse sempre em estado de alerta, sabe, o tempo todo esperando um ataque emocional. Isso ajuda a explicar por que essas pessoas parecem viver em modo defensivo constante. Entender essa diferença entre o narcisismo grandioso e o vulnerável não é só um detalhe teórico. Ela é essencial na hora de pensar no tratamento. Pessoas com narcisismo grandioso geralmente têm muita resistência à psicoterapia. Acham que terapia é bobagem, que não precisam mudar nada, porque veem esses traços de personalidade como parte do seu charme. Já quem tem o narcisismo vulnerável costuma procurar ajuda com um pouco mais de abertura, porque no fundo ele sente a dor, ele sente vergonha, medo de ser rejeitado, sente que ele não é suficiente. E aí, quando a dor fala mais alto que o orgulho, eles buscam acolhimento. Um outro achado super importante que a neurociência traz é sobre a conectividade funcional entre duas áreas muito importantes do cérebro. O córtex pré-frontal, onde ficam as nossas funções mais racionais, como o planejamento e autocontrole, e o sistema límbico, que cuida das nossas emoções mais profundas. No narcisista, essa comunicação entre razão e emoção costuma estar desregulada. E o que isso causa na prática? Dificuldade em regular as próprias emoções, impulsividade, reações exageradas, dificuldade de pensar no outro.
É como se a pessoa não conseguisse pisar no freio emocional. Além disso, essa alteração também afeta a forma como a pessoa se vê e como ela enxerga o outro. É como se ela tivesse dificuldade de perceber que o outro também sente, também importa, também tem vontades. Sabe aquela sensação de que o narcisista acha que o mundo gira ao redor dele? Pois é, isso pode ter uma explicação neurológica real. É como se o cérebro não conseguisse reconhecer que os outros também têm um papel emocional importante no mundo, como se só o eu deles importasse. No fim das contas, o transtorno de personalidade narcisista vai muito além daquela imagem superficial que a gente vê circulando por aí nas redes sociais. Hoje em dia é bem difícil falar sobre qualquer transtorno de personalidade. A internet está cheia de autodiagnósticos e tem muita gente rotulando todo mundo como narcisista, bipolar, borderline, sem entender o que isso realmente significa. E olha, às vezes a pessoa não tem transtorno nenhum. Ela só é irresponsável emocionalmente mesmo, ou como dizem por aí, mau caráter. Mas com o acompanhamento terapêutico, psiquiátrico, é possível fazer um diagnóstico sério e responsável, que leve em conta o histórico da pessoa, os padrões de comportamento, as relações que ela estabelece. E isso abre portas para um tratamento de verdade, para que a pessoa melhore a sua qualidade de vida e aprenda a se relacionar de forma mais saudável com os outros. A gente ainda está longe de entender tudo. A neurociência está caminhando aos poucos para compreender como os transtornos de personalidade afetam o funcionamento do cérebro e como isso traduz nos comportamentos do dia a dia. Mas é exatamente por isso que eu gosto de trazer esses conteúdos aqui, para que você possa entender mais sobre si mesmo, sobre o outro e também para entender a não cair na armadilha de colocar todo mundo numa caixinha de transtorno. E se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, comenta aqui embaixo o que você achou. Se ficou com dúvida, pode perguntar. Eu adoro trocar com vocês informações e vou responder com carinho. Se quiser dividir sua história, sua vivência ou deixar uma palavra de força para outra mulher que está vivendo um relacionamento com um narcisista, os comentários estão abertos como um jardim. Cada flor que nasce aqui vem de algo que você compartilha. E sua presença aqui, mesmo em silêncio, já transforma esse espaço. Porque quando uma mulher se cura, ela cura o mundo inteiro com ela. Um beijo e até o próximo vídeo.